você não esquece dele nunca mais, né? Quem, inclusive, escreveu 3.000 provérbios foi o próprio Salomão. Rei Salomão escreveu 3.000. Não estão todos os 3.000 na Bíblia, porque nem todos eles eram inspirados. Mas Deus inspirou homens para compilar dentre os 3.000 provérbios de Salomão aqueles inspirados por Deus. Então, novamente, Deus inspirou Salomão para que perfeitamente falasse vários provérbios. Falou até muito mais, que falavam de sabedoria. Mas aqueles que eram para a vida e para a piedade, aprouve a Deus que homens separassem esses provérbios e os registrassem, coletassem esses provérbios de Salomão e colocasse no livro de provérbios. Então o livro de provérbios não foi escrito por Salomão. Foram outros homens que organizaram várias frases de Salomão, várias sabedorias de Salomão e colocaram no livro chamado Provérbios, e colocaram até outros provérbios, escritos por outras pessoas. E nós temos aqui uma compilação daqueles que eram sagrados, daqueles que eram verdades absolutas. Esses provérbios não são regras infalíveis. Algumas pessoas consideram esses provérbios como se fosse uma promessa, como se está escrito aqui tem que se cumprir. Não! Nós, por exemplo, enquanto estávamos falando alguns dos provérbios, nós dissemos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ora, esse provérbio, ele nos ensina a respeito da insistência. Você ensina as pessoas a insistirem. Como que a gente fala para insistir? Ora, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Só que toda vez que você insiste, vai dar certo? Não, mas na maioria das vezes dá certo. Então ele está te ensinando a insistir. Então há uma regra geral. Então o livro de Provérbios, ele deve ser lido como regras gerais. Existem exceções. Não é o caso do texto em que lemos. O texto que lemos, ele nos instrui, ele nos fala a respeito do ser de Deus e de como Deus lida conosco. Deste modo, eu gostaria de vermos juntamente com os irmãos a respeito da onipresença de Deus. Eu acho que o aparelhinho não está funcionando, não. Pode colocar lá no item 1, por gentileza. Isso. Eu gostaria de ver com a igreja a respeito dos conceitos da onipresença. O que significa onipresença? Bem, precisamos entender aí que Deus é infinito. Se Deus é infinito, não há limites nem temporais, nem espaciais. Pensa comigo. Deus não tem limite temporal. Ele é infinito, ele é eterno, ele não tem início nem fim. Deus também não tem limites espaciais de tamanho. Por isso ele é onipresente. Uma informação aqui bem curiosa é que nem sempre Deus expressou a sua onipresença, pois antes da criação ele se expressava de forma imensa. Não estou dizendo que Deus não era onipresente, mas não tinha como ele expressar. O que significa onipresença? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ora, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele criou o tempo e o espaço. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, o tempo e o espaço, os céus e a terra. Percebe isso? Então, antes da criação, Deus se mostrava imenso e não onipresente. Ele se mostrou onipresente depois da criação, preenchendo tudo que ele criava com todo o seu ser. Mas mais ainda, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a Bíblia de vez em quando fala umas frases meio estranhas.
Às vezes Deus, por exemplo, Gênesis capítulo 3 e 4, tem duas perguntas feitas por Deus que não parece que ele é onipresente. Quando Adão peca, Deus pergunta: Adão, onde você está? Quando Caim mata Abel, Deus pergunta: Caim, onde está o seu irmão Abel? Essas perguntas parecem que Deus não é onipresente. Ué, como assim? Ele não sabe? Bem, precisamos entender alguns outros aspectos sobre a onipresença, porque Deus é tão grande, que as nossas palavras, e até mesmo a palavra grande, não conseguem expressar o tamanho dele. Ele é muito maior do que a nossa mente possa imaginar. Deus, para a gente medir, como é que a gente faz para medir? A gente não usa uma régua? Não usa o metro, o centímetro? Não é assim que a gente mede, o quilômetro? Não dá para medir Deus, porque não tem uma unidade de medida para medir Deus. Ele é muito maior do que a gente imagina. Tem um personagem de anime chamado Saitama. Ele vence os seus adversários com um murro só. Imagina, chama One Punch Man. Ele dá um murro e vence todos os seus adversários. De uma só vez. De modo que, como ele sempre vence com um só golpe, não dá para medir a força desse personagem. Assim também não dá para medir a força de Deus, o tamanho de Deus. Não há um padrão, porque Deus é incomparável. Ele é muito maior do que nós. É extremamente. A Bíblia, quando vai comparar a isso, ele usa uma linguagem dizendo assim, olha, ele une todos os países como se fosse uma gota d'água. Não, é menor. É como um grão de areia. Não, é menor. Como se fosse nada. Não, é como se fosse menor do que nada. E detalhe, a Bíblia diz exatamente, bem parecido com essas palavras, lá em Isaías capítulo 40. É para mostrar o seu tamanho imenso. Ele é maior do que o universo. O universo não pode contê-lo. E olha que cada vez mais os cientistas, através da tecnologia, podem ver cada vez mais distante e mais distante. Justamente, as pessoas perguntam, por que Deus criou um universo tão grande? Para mostrar que ele é ainda maior. Mas, ainda mais, meus irmãos, Deus se revela falando a nossa linguagem. Como ele é um Deus grandioso e nós não temos como descrevê-lo, ele se coloca na nossa medida. No caso das perguntas que ele fez, tanto para Adão quanto para Caim, ele faz uma linguagem para chamar a atenção daqueles que estão em pecado, para que eles voltem-se para ele, com o objetivo de se aproximarem dele. Então ele fala na nossa linguagem, ele fala de um modo que nós possamos compreender, mas ele é muito superior a isso, porque Deus está presente com a sua criação, mesmo... Deus não é... Observe, nós lemos aqui, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Melhor do que dizer que Deus está em todos os lugares, eu também poderia dizer que todos os lugares estão em Deus. Não que Deus seja um lugar, porque lugar é uma expressão para nós seres finitos, seres pequenos, na nossa linguagem. Deus é muito superior a isso. Deus está numa categoria diferente da nossa. Mas é só para mostrar que nele vivemos e nele existimos. Nós somos finitos e você só consegue pensar em tempo e espaço. Você não consegue pensar sem pensar em algum lugar. Você não consegue pensar sem pensar em um tempo. É o seu jeito de pensar. Deus te criou assim. E Deus é infinito em tempo e espaço. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é claro que Deus também se manifesta de forma especial. Deus se manifesta a nós de um modo especial. Deus não está mais presente num lugar do que no outro. Quando eu digo que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está em todos os lugares com a mesma intensidade. Ele está completamente presente em todos os lugares. Mas não tem uma parte que tem mais Deus do que outras. Ou seja, Deus está lá no oceano, no mais profundo ou na superfície, numa floresta,
ou até mesmo aqui, no culto público a Ele, e até mesmo em ambientes onde graves pecados são cometidos. Deus está presente em todos os lugares, não apenas com o seu poder sustentador, mas também com a sua presença. Deus vê o que acontece lá na sua casa. Deus vê o que acontece no seu trabalho. Deus sabe o que acontece nos seus estudos, junto com a sua família, no trânsito. Não há um só lugar que Ele não esteja presente. Lembra do sol? O sol parece iluminar tão bem que até à noite a luz dele na lua ilumina a nossa noite. Mas ainda temos sombras e tem tantos lugares que o sol não alcança. A onipresença de Deus alcança todos os lugares, todos os ambientes. De modo que não é apenas o culto sagrado, este é um momento santificado por nós, para cultuarmos, e Deus está aqui para nos abençoar. Mas em todos os lugares, o que quer que você faça, deve ser feito a Deus, porque Ele está presente. Agora, será que Deus está no inferno? O inferno é um lugar? Então Deus está no inferno. Muitos acham que no inferno não estará a presença de Deus, mas a presença de Deus está no inferno. O que não há no inferno é a manifestação da sua graça e misericórdia. Lá há apenas a sua presença através do seu juízo. E é importante compreender este aspecto de Deus. Mas não só isso, não apenas os conceitos. É importante nos relacionarmos com Deus, porque quando falamos que Deus está próximo de nós, estamos dizendo que Ele está junto de nós. Se Deus está em todos os lugares, Ele também está aqui. E nós podemos nos relacionar com Ele. Nós nos relacionamos com Deus. Conta-se que um homem chegou numa criança, vendo que o menino estava com a Bíblia na mão, e aí perguntou assim para o menino, né? Eu te dou uma balinha se você me disser onde é que está Deus. E o menino falou assim, eu te dou um pacote inteiro se você me disser onde que Ele não está. É assim mesmo. Deus está presente em todos os lugares. Mas como é que diz o texto? Volta os seus olhos para a sua Bíblia. O que diz o texto? O texto diz que Deus está em todos os lugares? Olha aí para mim. É assim que está escrito? Deus está em todos os lugares? Os olhos do Senhor. São os olhos do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus tem olhos? Opa! Tá aqui uma outra pergunta curiosa sobre Deus. Deus tem olhos? Quantos olhos Deus tem? Será que Ele tem 7 olhos, como é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 1? Será que Ele tem 3 olhos? Um olho diferente do nosso? Será que Ele tem 2 olhos como nós? Será que Ele só tem um olho? Ou será que Deus não tem olhos? Meus irmãos, Deus não tem parte. Deus não tem corpo como nós. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem de Deus, não quer dizer que Deus tem uma forma humana. Deus não tem forma. Deus não tem olhos. Então a Bíblia está errada? Não, Deus está falando no nosso linguajar. Ele está dizendo de um modo que a gente compreenda. E o texto ainda diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A ideia aqui é que a presença, o Deus, juntamente com sua presença, não é passiva. Deus não está inerte. Ele está contemplando. Ele vê. Ele sabe de todas as coisas. Deste modo, Deus, ele conhece, Deus se relaciona com a sua criação, observando, vigiando atentamente, supervisionando de um posto elevado cada etapa de cada processo que ocorre no universo, e de modo especial na vida do homem, e de modo mais especial na vida da sua igreja, do seu povo. Ele te olha de um jeito diferente. Por isso você pode confiar no poder de Deus. Opa, confiar no poder de Deus. Essa expressão poder, te lembra uma característica de Deus? Ele é
onipotente, isso mesmo. E você saber daquele que é onipresente, podemos confiar na sua onipotência. Deus não apenas vê todas as coisas, mas a sua providência está em todos os lugares. Deus governa eternamente pelo seu poder, sendo que os seus olhos estão sobre todas as nações, fazendo o que Ele quer fazer. Mais ainda, Deus faz o seu sol nascer sobre os justos e sobre os injustos. Deus faz a chuva vir sobre os maus e os bons. Deus não é apenas presente, não apenas observa, mas Ele rege toda a existência e nada foge do seu controle. Tá, se Deus está em todos os lugares e vê todas as coisas, se Deus é todo poderoso, por que Ele não fulmina o perverso antes de ele fazer uma maldade ou durante a execução de uma maldade? Para esse tipo de pergunta, que é realmente uma pergunta difícil de fazer, difícil de responder. Por quê? Porque a nossa mente não funciona como a mente de Deus. Lembra que eu disse que Deus trabalha, Ele tenta falar na nossa linguagem, mas nem tudo a nossa mente consegue compreender. Por isso nós só temos que confiar, mesmo não entendendo. Deus, por exemplo, pode se compadecer tanto do violento quanto do violentado. E na nossa mente, a gente só olha para a vítima. Não é assim? Deus é diferente de nós. A mente dele, a nossa mente tem dificuldade de elaborar a respeito desses aspectos. E como nós não conseguimos entender, compete a nós confiar. Tem um outro aspecto de relacionamento com Deus, que é na sua sabedoria. Opa, falei outra característica de Deus. Aquele que tem todo o poder, aquele que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, também tem toda a sabedoria. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo, tanto é que ele vê todas as coisas. Ele sabe o que acontece em todos os ambientes. Os mesmos olhos que veem as estrelas mais distantes do universo também penetram no mais profundo coração do homem. Somente ele consegue compreender o que acontece no seu interior ou no interior de outra pessoa. Tem um meme na internet que fala assim, descobrir todos os segredos, né? Como entender a mente de uma mulher. E aí tá lá um livro desse tamanho. Não é assim? Os irmãos, se tem alguém que consegue compreender as mulheres, este é Deus. É o Criador delas. E Ele o fez muito bem. Sabe, Ele consegue, a nossa mente não consegue nem imaginar como que Deus consegue ver tudo na história do universo de uma só vez. Porque é assim que Ele faz. Sendo que Ele sabe de muitas coisas que só uma pessoa sabe. Mais ainda, Ele sabe o que ninguém sabe. Ele tem todo o conhecimento. Se você andar aqui na cidade, você vai ver câmeras para todo lado. Mas não é só nas ruas. Se você entrar em alguns locais, também terão câmeras. Câmeras para todos os lados, parece que estamos sendo vigiados constantemente. Mas elas não conseguem alcançar lugares que Deus consegue alcançar. As câmeras conseguem, por exemplo, verificar até mesmo órgãos internos. É algo extraordinário isso. Mas não conseguem percrustar os seus pensamentos. É só Deus que o alcança. As câmeras criadas pelo homem podem registrar momentos das nossas vidas que nós filmamos para não esquecer depois. Deus é aquele que consegue ver motivos, consegue ver as decepções, consegue ver a imaginação e os desejos humanos. Ele vê muito mais. Ele sabe de todas as coisas. Enquanto o homem consegue ver as atitudes, o fruto externo, apenas Deus conhece o espírito.
e sabe o que se passa dentro de cada um. Eu pergunto, o que você tentaria esconder de Deus? Falamos sobre a sua onipresença. Eu quero falar sobre outro assunto que está no nosso provérbio. Deus como um supremo juiz. Observe o restante do versículo. O versículo diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Observe isso. Ele contempla. O que os olhos do Senhor fazem? Eles contemplam. Esse contemplar faz parte da sua essência, do ser de Deus, mas mais ainda, ele faz isso o tempo todo. Ele vigia, ele olha com cuidado, atenção a cada detalhe. De modo que muitas pessoas fazem a seguinte pergunta: onde estava Deus? Mesmo sabendo a respeito disso que vimos até aqui, pode ser que até aqui você já soubesse de tudo que eu já disse. Vamos imaginar que eu não te acrescentei nenhuma informação. Disso aí tudo eu já sabia. Mas ainda assim, o ser humano insiste em perguntar: onde estava Deus? Pensem nas tragédias. Imaginem pessoas que, aos nossos olhos, têm toda uma vida pela frente, cheias de sonhos, saúde, e acabam num acidente por culpa de outro. Onde estava Deus? Uma criança é violentada por um adulto sem escrúpulos. Onde estava Deus? Uma epidemia que tirou a vida de muitos. Onde estava Deus? Em outra parte do mundo, é destruído por um fenômeno da natureza. Onde estava Deus? Momentos trágicos que nos passam na mente e a gente questiona: onde estava Deus? O próprio Filho de Deus crucificado, sofrendo terrivelmente, angustiado, perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Onde está o Senhor? Meus irmãos, assim como a pergunta anteriormente, por que Deus não fulmina o perverso na sua maldade, existem perguntas que é difícil encontrar respostas. Mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele estava lá. Nos momentos mais doloridos da sua vida, nos momentos mais difíceis da sua existência, Ele estava lá. Não tem uma explicação simples agora. Nós podemos confiar que aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que sabe de tudo o que acontece, Ele estava com você neste momento difícil. Você pode ter se sentido sozinho neste momento, mas o seu sentimento não corresponde à verdade, porque Ele estava lá. Deus estava presente, mesmo quando os seus olhos não puderam ver. Os olhos do Senhor te acompanham. Sempre te acompanharam. Deus viu o sofrimento de Jó. Deus viu Noé na arca. Deus viu o clamor de Abel. Deus viu a escravidão no Egito. Deus viu o exílio babilônico. Deus viu a crucificação. Deus viu cristãos sendo martirizados ao longo de toda a história. E em tudo isso Deus não perdeu o controle de nada. Mas este que é todo poderoso, esse que tem toda a sabedoria, usou o sofrimento, usou o próprio mal para ensinar, para corrigir, para aproximar os seus filhos de si e ainda para glorificar o seu imenso nome. Deus estava presente. Mas é impressionante porque no momento mais difícil as pessoas perguntam: onde está Deus? Mas nos melhores momentos, as pessoas esquecem essa pergunta. Eles pouco querem saber. Quando conseguem algo bom, dizem: eu, com meu esforço, é que conquistei. Eu é quem fiz isso. E esquecem de falar a respeito de Deus. Mas eu quero te dizer que o Todo-Poderoso não é simplesmente um observador indiferente ou casual. Este ver de Deus não é mero voyeurismo. Deus não é apenas um espectador,
é um Deus amoroso, tão ativo nos dias de hoje como era no passado. E é por meio desse olhar que Ele vê cada um de vocês. Se você consegue, se você conquista, se você vence, isso se deu porque os olhos do Senhor acompanharam você. Não é por acaso que a bênção sacerdotal diz que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. É a cada instante. Deus não estava apenas em momentos grandiosos ou momentos terríveis, mas em cada instante. E como lemos na liturgia, o salmista, de forma maravilhosa, perfeita, ele descreve isso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, se me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. E se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Falamos sobre a onipresença de Deus, mas eu queria inverter. Ao invés de falar da onipresença de Deus, falar da presença humana. Falar de você. Vamos ler novamente o texto? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quem que Ele contempla? Onde é que você está? Você está entre os maus ou entre os bons? Agora vamos falar de você. É curioso como essa é uma boa visão, um bom modo de conhecer as coisas. Nós olhamos para Deus, depois olhamos para nós. E agora precisamos olhar para nós. Você precisa fazer um autoexame. O homem precisa examinar a si mesmo. Não é assim que nós fazemos? Bem, como faremos isso? Bem, como enfrentar esses olhos? Tem duas músicas infantis que falam sobre a presença de Deus. Tem uma que diz assim: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para correr nem fugir do Senhor, pois de todos os lados me cerca com amor. Falando desse zelo, desse cuidado de Deus. Mas tem outra musiquinha que diz assim: cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Falando de que se você fizer algo errado, Deus está vendo. Ele contempla os bons e os maus. Os maus e os bons. E precisamos perguntar: quem são os maus? Quem são os bons? E onde estamos nesse ambiente? Cadê você nesse lugar? Olha, Deus enxerga todas as coisas, todas as suas maldades, cada um dos seus erros, inclusive os seus pensamentos. Porque você pode fazer uma coisa boa com a intenção errada, e somente Deus sabe disso. Você pode se fazer de santinho na igreja, pode dar uma de bonzão para as pessoas verem, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que ocorre quando ninguém está vendo. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê. E Ele concede tanto bênçãos quanto maldições, tanto aos atos de bondade, quanto àqueles pecadilhos mais comuns, porque nenhum deles escapa ao seu olhar. Inclusive a punição visível do mal é temporária. Não se compara com a terrível punição que virá no dia do juízo final. Os olhos do Senhor dirigem tudo o que ocorre na terra
Ele está até mesmo nos piores lugares dessa terra, onde acontecem os maiores pecados contra o homem e contra o próprio Deus. E a presença de Deus nesses ambientes mostram como as atitudes humanas ofendem fortemente as pessoas, a sua pessoa. Aquele que espreita cada pecado certamente trará punição ao flagrante, pois o justo juiz que presencia o crime punirá perfeitamente, sem nenhuma necessidade de inquérito, porque ele é quem viu. Ele sabe dos seus pecados. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, nem um sequer. Deste modo, eu poderia ler o provérbio dizendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, porque não há um bom sequer nesta terra. E esse olhar dele é investigativo e punirá no último dia. Mas dentre estes maus, dos quais você faz parte, Deus enviou o seu Filho, que se tornou como você, preso ao tempo e ao espaço. Ele veio em forma humana e ele recebeu sobre si toda a sua maldade, todos os seus pecados. E através de Jesus, o imenso amor de Deus se manifestou. É através de Jesus Cristo que nós podemos ler este versículo por completo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus, que tudo vê, preferiu lançar todos os seus pecados no mar do esquecimento e decidiu não olhar mais para eles. Deus olhou para as atitudes perfeitas de Jesus e as atribuiu a você. E hoje, Jesus se faz presente no meio do seu povo através do Espírito Santo, que consola, que fica ao seu lado e que mostra o grande amor de Deus por você. Por isso, a presença de Deus não deve causar terror a você, mas deve causar temor, deve causar conforto, deve te lembrar do cuidado divino. Meus irmãos, gostaria de trazer algumas rápidas aplicações a respeito dessa verdade de Deus. A primeira delas é que você deve conhecer seu Deus. Falamos aqui um pouco sobre Deus, né? Só um pouquinho. Se conhecêssemos tudo que há para se conhecer sobre Deus, passaremos toda a eternidade. E é justamente isso que faremos. Nos diz Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, que a vida eterna é conhecer a Deus e o Filho a quem Ele enviou. Ou seja, nós passaremos toda a eternidade conhecendo a Deus e o glorificando cada vez que o conhecermos um pouco mais. E como Ele é infinito, passaremos toda a eternidade o conhecendo. Por isso, comece isso agora. Você já tem a vida eterna? Comece a conhecê-lo já. Se você ama este Deus, conheça-o. Ora, eu sou casado. Amo minha esposa. E uma das formas que eu demonstro o meu amor por ela é me interessando por ela, é conhecendo. Mas o contrário também é verdade. Se você conhecer mais a este Deus, você vai amá-lo ainda mais. Estamos apenas numa praia desse imenso continente que é Deus. Há muito ainda para se conhecer. É apenas um versículo. É apenas um versículo. Temos muito ainda para saber, para aprender sobre Deus. Tem uma expressão em latim que está na moda entre os presbiterianos. Ela diz coram Deo. Tem algumas camisetas, o pessoal está usando muito essa frase. Ela significa sob o olhar de Deus. A ideia é que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e tudo que nós fazemos é debaixo da sua mão, é debaixo do seu poder. Assim, Deus está com você em todos os lugares, não só na igreja, mas, como foi dito agora há pouco, na sua casa, no seu trabalho. E tudo que você for fazer,
faça aos olhos de Deus. Tudo que você for fazer, faça em amor a este Deus. Porque tudo que Deus faz por você é por amor. Outra coisa que temos que fazer é nos relacionar com Deus. Olha só, quando falamos do relacionamento com Deus, eu quero te falar que você pode falar com quem sabe o que está acontecendo, com quem tem poder para te ajudar, e este é Deus. Fale com Ele em oração. Está difícil? Sabe aquele momento que a gente pergunta assim, cadê Deus? É nesse momento que você tem que falar com Ele. Chame Ele para conversar. Ore a Deus. Chame Deus para uma conversa. Ore. Você precisa orar mais. Confie. Presta atenção aqui, ó. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a sabedoria. Mas isso Ele poderia demonstrar para qualquer um. Mas para você que Ele ama, Ele age de um modo especial. Então confie nele. Confie a cada instante, você não está sozinho. Para este mundo, você é só mais um. É sério. Você entra num ônibus, só mais um. Você entra na rodovia dessa, é só mais um. Você entra num banco, é só mais um. Entra na escola, é só mais um. Mas para Deus não. Ele te chama de filho e te acompanha o tempo todo. Você não está sozinho, você está muito bem acompanhado, porque Ele cuida de você a cada instante. Também podemos lembrar que Deus observa. Essa é a frase, né? O onipresente que observa. Ele vê tudo que acontece, tudo. Ele sabe que você mexe na tela do seu celular, quando ninguém mais vê. O seu pecado escondido diante dos olhos dos homens não está escondido aos olhos de Deus. Ele sabe o que você faz quando nenhuma câmera consegue ver. Ele vê você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você confia no sacrifício de Jesus Cristo, eu quero te dizer que Ele sabe da sua fé fraca. Ele sabe quando você está fraco. Ele sabe. Ele sabe dos seus pecados. E o primeiro passo para abandonar os seus pecados é confessá-los. Não fuja de Deus. Não tem jeito de fugir. Quando a gente peca, a gente fica com vergonha de Deus. E não quer nem falar com Ele. É o contrário. Vá para Deus. Confie no sacrifício de Jesus. E confesse os seus pecados. As pessoas ensinam o tempo todo como não pecar, como não pecar. Como que prevenindo. Eu quero te dizer o que fazer depois de pecar. Vá para Deus. Ele está do seu lado. Jesus não está aí no seu ombro, dizendo assim, ó, anotei aqui, viu? Ó, última chance. Se você pecar de novo aí, eu tô vendo. Se você pecar, perdeu, viu? Não. Ele está do seu lado dizendo assim, sabe esse pecado que você cometeu? Eu já perdoei ele na cruz. Então confesse, abandone e volte para mim. Ele está do seu lado. Confie no perdão de Cristo. E de vez em quando, em alguns momentos tão difíceis, principalmente quando você se sentir fraco, faça-se a pergunta, isso é algo que eu faria se Deus estivesse aqui? Se Deus estivesse vendo? Porque Ele está presente e Ele vê. E por fim, quero uma aplicação sobre o último dia. Deus não pune todos os maus no tempo presente. Haverá um juízo final, onde todos os maus receberão a sentença de morte. E neste mesmo tribunal de Cristo, seremos galardoados pelos nossos méritos em Cristo. Naquele dia, naquele glorioso dia, naquele maravilhoso dia, Deus olhará para você e dirá, vinde, benditos de meu Pai. Como aguardamos por este dia. Os olhos que contemplam os maus e os bons os colocarão na balança. E aqueles que são maus estarão perdidos para o fogo eterno. Mas aqueles que são
os bons, redimidos por Cristo, transformados, habitarão para sempre com Ele em glória. Aguardemos por esse dia. Vamos falar com Deus em oração? Ó Senhor, Deus nosso, o Senhor que está em todos os lugares, o Senhor que é poderoso, queremos conhecer mais a Teu respeito. Conhecemos tão pouco. E sobre aquilo que conhecemos, queremos meditar mais sobre isso. Ensina-nos, ó Deus, a dedicarmos tempo e pensamento ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos interessar mais em conhecer a Ti, uma vez que amamos ao Senhor. Também pedimos a Ti, ó Deus, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, que possamos falar contigo em oração. Que nos momentos mais difíceis possamos nos recorrer a Ti. Que nos momentos em que pecarmos, possamos confessar esses pecados e nos aproximar de Ti. Não nos deixe longe, ó Deus. Se o pecado que nos afasta do Senhor, ó Senhor, foi o Senhor mesmo quem se aproximou de nós através de Jesus Cristo, para estar sempre ao nosso lado, fazendo a promessa eterna de que nunca nos abandonará, nunca, jamais nos deixará. Ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a almejar o último dia. Aquele dia em que estaremos eternamente na Tua presença. E tendo Jesus Cristo entre nós, na Sua pessoa, obrigado, ó Deus. Ensina-nos cada vez mais. É em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.